Pessoal, olá a todos. Vou fazer um comentário um pouco breve aí sobre a prova da Unicamp, que foi uma prova bastante complexa, né, para o nível aí das provas de segunda fase que a Unicamp tem feito ou fez nos últimos anos. Foi uma prova que abordou alguns conteúdos bastante atuais e de uma complexidade até um pouco fora do padrão, como eu disse, dos últimos anos. Então eu vou fazer um comentário rápido aí das questões. A questão 13, que era aquela questão que pedia para identificar os filos de animais e pedia até a identificação de um filo de protozoários, que é um pouco fora do padrão, a gente falar do filo dos sarcodíneos, né, que alguns autores também chamam de protozoa, perguntava, né, o nome dos filos desses endoparasitas, desses parasitas internos, e além do aluno também ter que identificar a presença do piolho como sendo um parasita externo, no caso um hematófago. Então, além da identificação dos tipos de parasita, também uma abordagem aí sobre sistemática, pedindo a identificação desses grupos, né, tanto de animais quanto de protozoários. A questão de número 14 foi uma questão também um pouco complexa, porque ele falava da alteração do pH do meio, que levava à alteração da estrutura em si proteica, né, das proteínas no caso, em termos de, e aí o aluno tinha que ter uma noção, a alteração do pH pode alterar a estrutura em termos de protonação ou desprotonação das proteínas, e essas proteínas, alterando a sua estrutura, elas podem perder em partes a sua atividade, por exemplo, a sua atividade enzimática. E se essas proteínas, se essas enzimas não atuarem adequadamente, elas podem interferir em toda a via metabólica do organismo, interferindo, como ele fala no item B, inclusive no ciclo de Krebs. Se o ciclo de Krebs dentro da célula, ali dentro da mitocôndria das células, não estiver funcionando de maneira adequada, obviamente a produção de energia por parte dessa célula também pode ser alterada e todo o metabolismo celular ser prejudicado. Então, uma questão difícil, né, nível médio para difícil, pois cobre esses detalhes da alteração do pH e da alteração das estruturas proteicas quando o pH do meio intracelular é alterado, né? Uma questão, portanto, envolvendo uma bioquímica. Na questão número 15, um detalhe que não aparece há muitos anos, o examinador pede para o aluno desenhar uma célula, o que normalmente a célula já vem pronta para identificar as estruturas. No caso, o aluno tinha que desenhar a célula vegetal, porque ela fazia, né, a fotossíntese, o enunciado deixava isso claro, e além disso apontar as organelas que apresentavam as funções que ele sugeriu: respiração celular, fotossíntese, a transcrição do DNA, né, que ele chamou de transcrição do RNA, para poder ali o aluno representar essas estruturas em si no modelo. Então tinha que fazer o modelo da célula e, além disso, delimitar estruturalmente, morfologicamente, a delimitação externa, né? Descrever a delimitação externa, melhor dizendo, dessas células. Então o aluno tinha que descrever a morfologia da membrana celular, bicamada de fosfolipídios e além das proteínas, e também descrever a parede celular em volta dessa membrana, que é uma parede tipicamente feita, né, por uma trama de celulose, além de outros açúcares, como por exemplo a hemicelulose. Então tinha que descrever a morfologia e função. Além disso, não poderia esquecer da função. A função da membrana, permeabilidade, né, seletiva da célula, e a função da parede celular, proteger e dar sustentação, né, é o envoltório em si das células vegetais, que era a célula que ele pedia para desenhar. Questão 16 foi a questão do Aedes aegypti, uma questão bastante atual. Ele faz uma transgenia do macho, colocando um gene letal, e esse gene letal presente no macho do Aedes, ele vai ser transmitido aos filhos, né, a prole, e a prole obviamente não vai desenvolver, e não desenvolvendo novas larvas, a quantidade de mosquitos vai diminuir. É uma das técnicas que eles têm aplicado para controle populacional do Aedes aegypti e controlar essa série de doenças virais aí que nós temos escutado falar, a dengue, né, o zika vírus nos dias atuais. Então ele faz a transgenia colocando um gene letal nos machos, os machos vão reproduzir e vão passar esse gene letal, não deixando os filhos desenvolverem. E para identificar quais
ovos, né, qual prole, vamos dizer assim, tem esses genes letais, ele usa também uma proteína que vai ser fluorescente, e aí é utilizada uma luz especial sobre esses ovos, e se esses ovos emitirem a iluminação, significa que eles receberam o gene para causar letalidade. Então a ideia seria diminuir a população dos mosquitos e com isso controlar essas doenças tão sérias e graves dos dias atuais, como por exemplo, como falei, a dengue, né? A questão 17, moçada, foi uma questão também bastante complexa. Perguntava a definição de associação ecológica e não simplesmente de interação ecológica. A associação, como a própria figura mostra, é uma interação que denota a coexistência de dois seres vivos. Então, um ser vivo ele vai fazer parte do outro e vai permanecer ali, vai estar associado como uma simbiose. Enquanto uma mera interação, como é o caso do predatismo, um ser vivo ele vai lá, come o outro, mas não está associado a ele. E uma dica da questão, ele faz o desenho, no caso do predatismo, do gato comendo o rato, e ele mostra que o rato começa a desaparecer nas figuras, ou seja, depois que o animal preda a sua presa, a ideia é ele utilizar os recursos dessa presa, mas ele não vai mais tê-la como parte do seu organismo, precisar dele enquanto ele está vivo, né? Agora, no caso da segunda figura, né, que mostra um vertebrado ali, um ruminante, pegando ali um outro animal, um protozoário do meio, ele mostra ao longo das figuras que aquele ser continua dentro dele ao longo de toda a história ali evolutiva, vamos assim dizer, e com isso ele vai ter uma associação propriamente dita de fato. Só por curiosidade, olhando o autor desse livro, que ele sugere, né, um autor de um livro em francês, né, a conceito de associação ecológica, a coexistência dos organismos, ele deixa bastante claro que é essa definição, né, mas o que torna a questão bastante difícil, porque a Unicamp usa de um conceito ecológico, de um autor, né, de um livro em francês e aborda, né, de uma maneira geral, isso como um conteúdo típico de segunda fase aí dos vestibulares. Agora, a dica, na minha sugestão, era analisar as figuras. O rato some do gato, portanto, predatismo não delimita uma associação, enquanto no parasitismo clássico, o parasita, ou uma associação de mutualismo, a figura não denota muito bem ali em relação àquele ruminante, né, permanece ali ao longo de todo o desenho. E, finalmente, a última questão, a questão 18, pede para descrever os tecidos vegetais de sustentação, isso é muito clássico, né? Colênquima, esclerênquima e xilema, além de falar quais são, descrevê-los morfologicamente, e também pergunta o que aconteceria com o galho de uma árvore depois que ela caísse, né, tombasse esse galho por ação do vento. Então teria que citar toda a diferenciação das células meristemáticas desse meristema, desse tecido embrionário dessa árvore, para poder gerar um novo galho no local daquele que caiu. Ou seja, a prova foi bastante abrangente, né, usou conceitos das diferentes partes da biologia, mas foi bastante específica e, de uma certa forma, até bastante complexa para as provas aí dos outros anos da Unicamp.